Então quer dizer que você quer criar o seu primeiro jogo plataforma, mas você não tem ideia de como começar. Então esse tutorial aqui é para você. Hoje a gente vai iniciar uma série de tutoriais criando um jogo plataforma do zero, beleza? E a primeira coisa que a gente tem aqui é a nossa ferramenta que a gente vai usar, no caso a nossa engine, que foi aquilo que eu expliquei no primeiro vídeo aqui do canal. Se você não assistiu, o card está aí na tela. Eu estou usando aqui o Construct 3, que é uma ferramenta 2D e 3D de certa forma. Essa ferramenta é paga, tá bom? O Construct 3D é pago. Tem uma versão gratuita, só que é uma versão péssima, tá? Você não consegue criar um jogo de fato, você consegue criar um projetinho de, sei lá, 1 minuto, 50 segundos. Então, use algo grátis, tá bom? Pegue as informações que eu vou dar aqui, beleza? E aplique isso na sua engine, fechou? Eu também vou fazer um vídeo brevemente, onde eu vou ensinar vocês a baixar a versão do Construct 2, que é a mesma coisa que o Construct 3 com algumas coisas a menos, com a licença profissional, ok? Ilimitada, onde você pode fazer os jogos que você quiser, tá bom? Vamos começar aqui. Primeira coisa na nossa tela, a gente tem aqui a nossa interface de criar os projetos, ok? Vamos criar o nosso primeiro projeto, vamos chamar ele aqui de projeto plataforma. Já está aqui. Aqui a gente tem a resolução do projeto, o preset que a gente pode escolher aqui, no caso o preset de resolução, né, 720p, retrato, landscape, etcétera. E aqui a gente tem essa opçãozinha optimizar para pixel art, tá. E é uma coisa que eu vou ensinar tanto no Construct que eu vou ensinar no Construct 2, que é um negocinho meio chato, ok. Vamos criar aqui o nosso projeto, fechou? Aqui a gente tem as nossas propriedades, nosso projeto em si, os objetos, timeline, famílias, tile map, layers e etc. Nessa tela aqui onde está esse quadrado aqui, é todo o nosso jogo, beleza? Esse quadradinho pontilhado aqui é a nossa tela, é a nossa resolução, fechou? É tudo que vai mostrar dentro do jogo vai estar dentro desse tamanho aqui. Bom, para começar todos os projetos, seja nessa engine, seja em qualquer engine, eu acho importante você primeiro organizar os seus arquivos e as suas layers, beleza? Eu começo sempre organizando as layers, tá? Então, eu sempre sigo um preset de layers que é o seguinte. Primeira coisa que a gente faz é o background, que é aquele que vai ficar embaixo. Em cima do background a gente coloca o nosso tile set ou tile map, tanto faz. Em cima do tile map a gente vai colocar a nossa colisão. E em cima da colisão a gente vai colocar o nosso entities, tá. Eu tô colocando aqui em inglês e em português, por nada mesmo, mas é mais fácil você colocar tudo em inglês, porque, de certa forma, os nomes são mais curtos e quanto mais curto o nome for, é melhor, tá bom. Em cima do nosso entities, o nosso HUD, beleza. Esse é o preset básico para você criar qualquer jogo. Background, que é o nosso fundo, tileset, que é os nossos bloquinhos, os sprites, os blocos, as artes, a colisão, que é onde vai ficar o chão, a colisão das paredes, etc. As entidades, que vai ficar tudo aquilo que vai se mexer, objetos e etc. E o nosso HUD, que é a nossa interface por cima, né? A quantidade de munição, a vida, tudo que a gente pode ter que fica fixo na tela, beleza? Então, para começar aqui, eu vou mexer aqui no tamanho do nosso layout, ok? E vou colocar o tamanho do nosso layout do tamanho da nossa janela, fechou? Só para ficar menor aqui, para a gente entender melhor aquilo que vai acontecer. Dando 2 cliques aqui na tela no Construct, a gente tem aqui os nossos objetos, nossos tipos de objetos, que são de vários tipos, ok? Então vamos começar agora já criando rapidamente o nosso player. Primeira coisa, selecionamos o sprite, damos o nome de oPlayer, O minúsculo, e player com P maiúsculo. Por que oPlayer? oPlayer significa objeto player, beleza? Esse objeto não vai ser em si a imagem do nosso player, vai ser só o objeto dele, a caixa de colisão dele, beleza? Eu coloco oPlayer, você pode colocar o que você quiser, mas quanto menor o nome, mais fácil. Vamos colocar ele aqui, vamos fazer aqui o nosso sprite num tamanho 16 por 16. Aqui nós redimensionamos o tamanho e vamos colocar uma corzinha aqui. Eu sempre coloco a cor verde, tá bom? Acho que fica bom de enxergar e já tá aqui a nossa caixinha, beleza? Uma coisa também que é importante da gente fazer é vir aqui em Layout, abaixar um pouco o editor e colocar aqui Snap Grid
E se você quiser, tem a opção de você mostrar a grid também. A grid é como se fosse uma régua, tá bom? Tá vendo que quando eu mexo ele mexe, dentro dos quadradinhos, quer ver? Deixa eu colocar aqui. Espera aí. Espera aí, cadê? Aqui, ó. Ele vai mexer aqui dentro dos quadradinhos, tá vendo? E isso ajuda a gente a colocar os objetos de uma forma mais alinhada, tá bom? Eu vou colocar aqui a nossa grid, a nossa malha 16 por 16, já que é o tamanho do nosso bonequinho aqui. Beleza. Temos o nosso bonequinho. É importante também colocar o nosso image point em bottom, tá bom? Eu sempre coloco em bottom e agora ele fica ali embaixo. O image point é como se fosse o ponto central do nosso boneco, que é esse segundo quadradinho aqui azul, beleza? Já criamos aqui o nosso objeto do player e agora nós temos aqui as nossas ações, os nossos behaviors, ok? Aqui em behaviors a gente tem vários tipos, atributos, geral e movimentos, tá bom? Como a gente está criando um jogo plataforma, o Construct ele já tem por base aqui o plataforma, que é o nosso comportamento, né, de um personagem de plataforma, né? Que ele está falando, pula e corre ao longo de plataformas, ok? Então vamos colocar aqui o nosso comportamento, dentro do nosso comportamento aqui em plataforma, isso já aparece aqui no ladinho, a gente tem a velocidade máxima, aceleração, desaceleração, força de pulo, gravidade e o máximo de velocidade de queda dele. Se você quer double jump ou não, só que essa opção aqui não é boa. E o jump sustain é aquele negócio de você segurar a tecla e o jogador pular mais alto. Se você segurar pouco, ele pular mais baixo, etc. Mas também não é bom. Eu vou ensinar ainda como fazer isso através de programação e double jump também através de programação, beleza? Aqui a gente tem default controls, que são os controles padrão, tá? Na setinha do teclado. Desative isso aqui porque você não quer usar isso. E beleza, o nosso player praticamente já está funcionando. Se eu der play aqui, ele vai cair, porque ele já tem gravidade, já tem velocidade de queda, beleza? Então agora a gente precisa de um chão. Para fazer o chão, a gente vai usar um tile map. E vamos dar o nome dele aqui de colisão chão. Fechou? Quando a gente entrar aqui no tile map, vai aparecer esse tile map aqui por padrão. Você clica aqui em cima, tira ele. Vem aqui e coloca 16 por 16, que é o tamanho do nosso bloquinho padrão do jogo. Eu coloco sempre um laranjinha, um roxo, um rosa, alguma cor que seja bem visível. Colocamos ele, tá vendo que não apareceu nada, só apareceu essa caixa azul aqui, é a área que o nosso tilemap está ocupando. Descendo um pouco aqui nas nossas propriedades, a gente tem o tamanho do tilemap. Tá vendo que tá 32 por 32? Não tá certo, porque o nosso bloquinho é 16 por 16. Pegou aqui, ele já aparece na nossa tela, ok? Mas se a gente colocar ele aqui, simplesmente, não vai acontecer nada porque isso daqui tá só a imagem por enquanto. A gente precisa de um comportamento para esse tile map, no caso, o comportamento de sólido, beleza? Colocamos o comportamento de sólido, então se o bonequinho cair aqui, ele não vai sair voando pelo espaço, ele vai parar aqui nesses blocos, ok? Eu vou fazer aqui mais uma plataforminha, para a gente saber mais ou menos a altura de pulo que a gente vai colocar. Por enquanto a gente não mudou as propriedades do player. E importante, conforme você for fazendo isso, coloque tudo nas layers certas, tá bom? Vai colocando aqui, ó, aqui no início do Properties tem a nossa opção Layer e você vai colocando tudo certinho. Colisão na colisão, entidade na entidade, para tudo ficar organizado, fechou? Então, o nosso player já está praticamente pronto, mas ele ainda não tem movimento, porque não configuramos ainda as teclas dele. O movimento dele a partir das teclas, né, a partir do controle, seja o que for. Então vamos aqui, vamos colocar um keyboard, que é o nosso teclado, e vamos aqui em Event Sheet. Event Sheet é uma folha de eventos, é onde você vai dar vida ao objeto, ao cenário, a tudo quanto você fizer. Então, esse primeiro Event Sheet aqui, eu gosto de chamar ele de global, tá? Aí no programa que você estiver usando, como eu disse, você segue mais ou menos usando a mesma lógica, tá bom? Porque as engines não mudam tanto assim. Então, você está usando o Game Maker, você cria um objeto 16 por 16, coloca ele verde, coloca o image point dele embaixo e etc. Só a parte da programação que vai em si mudar, beleza? Então aqui primeiro a gente tem o início da nossa programação.
A gente vai fazer um novo event sheet com o nome ePlayer, event sheet player. Lembrando, você pode mudar todos os nomes, tá bom? É só para deixar. E no global, a gente vai colocar aqui include event sheet, o ePlayer. Por que que eu deixo aqui no global? Porque para mim fica meio desorganizado. Por exemplo, você tem um event sheet para o inimigo, outro event sheet para outro inimigo, um event sheet para o que acontece na tela, um event sheet para uma chuva, sei lá, qualquer coisa. E tudo isso, se você não colocar no event sheet que está aqui o layout, porque o layout ele preseta um event sheet do qual vai acontecer tudo dentro do layout. Então, se você colocar só o player, eh, e não tiver os event sheets dentro do event sheet do player, tipo assim, o event sheet do inimigo não tá dentro do event sheet do player, eu sei que tá meio complicado, mas eu vou explicar de uma forma fácil. Se a programação dos inimigos não tiver dentro da programação do player, então os inimigos não vão funcionar, basicamente isso, tá bom? É por isso que eu crio o global, porque aí eu jogo todos os eventos aqui dentro, no caso aqui já está o nosso player, e coloco o global sendo o event sheet aqui do nosso layout, beleza? Na nossa fase. Então vamos aqui criar a programação do nosso player. A gente vai vir aqui primeiro, sempre organizar as coisas, vamos colocar aqui movimentos, um grupo, apertando G você cria grupos, ou apertando o botão direito e aqui é DD Group, tá bom? Eu creio que deva ter grupos dentro de todas as engines, tá bom? Mas se não tiver, você faz simplesmente da maneira que dá. Coloca aí um grupo, separa por alguma coisa, mas é importante você deixar tudo subdividido para você não se perder depois, não virar um monte de código na tela, você não sabe onde tá nada. Então vamos lá. Criamos o grupo, apertando o B, a gente cria aqui o nosso evento, beleza? Apertando dentro do evento, a gente tem aqui os nossos objetos, vamos selecionar o nosso player e vamos usar aqui uma condição chamada, não, do nosso player não, do nosso teclado, minto, e vamos colocar aqui key is down, no caso a tecla está sendo apertada. E vamos colocar aqui a nossa tecla D, ou qualquer tecla que você queira eh, configurar para ele andar, fechou? Vamos configurar aqui. Aqui eu só copiei e colei a mesma e mudei, tá bom? Aperta aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, puxa para baixo, muda aqui a tecla e pronto. Então se o D estiver para baixo, se o A estiver para baixo, se o W estiver para baixo, a gente vai ter uma ação, beleza? Se essas teclas estiverem pressionadas, vai ter uma ação. No caso, vamos aqui ADD Action, ou você pode apertar A, vir aqui no O Player, vamos colocar aqui Simulate Control. Simulate Control, e aqui é a simulação do controle. O movimento do controle está sendo simulado pressionado. Vamos aqui colocar direita, no caso, o nosso D vai para a direita. Aperta Ctrl, aperta o botão esquerdo do mouse, puxa para baixo, ele duplica, tá bom? Ou você pode apertar Ctrl C, vir aqui embaixo, Ctrl V também dá no mesmo. Aperta dentro dele, left, fechou. Então aqui a gente tem, se a tecla D está sendo apertada, ele vai para a direita, plataforma pressing right. Se a tecla A está apertada, plataforma pressing left, esquerda. E se o W estiver apertado, ele vai para cima, jump, ele vai pular. Fechou? Vamos ver como é que tá até agora o que a gente fez. Espera carregar. E tá aí, nosso personagem tá pulando, bem alto por sinal, tá correndo, tá colidindo com as plataformas, fechou? Mas não é só isso, né? Claro, a gente precisa configurar o nosso personagem. No caso aqui, a configuração dele de velocidade máxima depende muito daquilo que você quer fazer. Se você quer um jogo mais rápido, você configura uma velocidade mais rápida. Se você quer ele mais lento, ok? No caso aqui, eu vou configurar 200, a aceleração dele eu vou colocar 1000, tá? Sua aceleração 1000 também, ou seja, quanto maior o valor de aceleração e desaceleração, mais rápido ele chega na velocidade máxima, ou seja, ele chega em 200 de max speed, nesses 1000 de aceleração aqui. No caso, ele vai chegar direto, entendeu? Não vai ter quase delay nenhum. E desacelerar também, ele vai parar na hora, vai acelerar na hora. A nossa jump strength eu vou deixar aqui em 300, a nossa gravidade eu vou deixar essa mesmo e o max fast speed também. Se a gente for testar ele aqui, ele já está um pouquinho melhor. Já está pulando ali menorzinho. O caso aqui, ó, ele está pulando
praticamente 3 blocos e meio, tá, que ele tá pulando. Então, pra gente alcançar essa plataforma aqui, ele tem que pular exatamente 3 blocos, tá bom. Vamos colocar aqui 380, acho que já vai ser o suficiente. Deixa eu ver aqui. Já tá sendo o suficiente para ele pular, maravilha. Agora que ele já tá pulando, a gente precisa de um último elemento, já estamos quase terminando nosso vídeo, que é a nossa câmera. Vamos apertar 2 vezes aqui na tela, fora da tela dessa vez, porque agora a gente tem aqui o nosso tilemap de colisão preenchendo tudo. Se a gente clicar, a gente vai abrir ele. Ou você pode também fechar a camada aqui de colisão, e aí você pode apertar à vontade. Vem aqui, cria um novo sprite com o nome de O Câmera, beleza? Nome de O Câmera, eu coloco sempre a câmera no sprite todo preto, pode colocar qualquer cor, não tem problema. E de preferência, né, claro, colocar ele do tamanho menor, beleza? Aqui tá a nossa câmera. A nossa câmera vai ter um comportamento, um behavior de scroll to, ok? Scroll to significa que que a câmera vai se arrastar até ele, tá bom? Então, se a gente der play, a câmera vai estar parada, porque ela não está seguindo o player ainda. O que a gente faz? Vamos vir aqui, adicionar um novo grupo chamado câmera, adicionar um novo evento. Você pode apertar aqui ou apertar B, como eu já expliquei. Vamos aqui, vamos no nosso sistema, vertical, ou seja, a todo momento, e vamos adicionar uma ação na câmera de set position, ou setar posição, tá bom? E aqui está a posição da nossa câmera. Lembra do nome que a gente colocou no nosso objeto? Por isso que é muito importante a gente colocar um nome curto, porque na programação a gente vai ter que sempre ficar repetindo o mesmo nome do objeto para diferentes ações. Então, se eu colocasse player, que não sei o que, que não sei o que lá, que não sei o que, que não sei o que lá, eu ia ter que escrever tudo isso para fazer ação. Aqui, o nome do nosso objeto player é oPlayer, ele já aparece ali. Apertamos Enter. E aqui está o nosso objeto player, só que tá vendo que ele está vermelho? É porque ele não achou o X do nosso objeto, a posição horizontal do nosso objeto. Então, a gente define isso com um ponto e a gente coloca X. Pronto. A posição da nossa câmera será a posição X do player. Aqui a gente copia, cola embaixo, e a nossa posição Y da câmera será a nossa posição Y do player. Pronto. Deu Enter. Agora, quando a gente dá Play, a nossa câmera está seguindo o nosso player. No caso aqui, ela está dentro dele, né? Porque a gente colocou exatamente a mesma posição, beleza? Depois eu vou ensinar a fazer uma câmera gostosinha para sua plataforma, mas por enquanto vamos deixar assim. E a nossa câmera, como vocês viram, a gente não quer que ela seja vista, né? Então a gente vai nela, Properties, Initial Visibility, Initial Visible, quer dizer, e desativa. Ela vai continuar visível aqui, mas só quando a gente der play. Olha aqui, pronto. Ela sumiu, tá só o player na tela, beleza? Então, galera, é isso aí. Esse é o tutorial básico do básico do básico de como você começar um projeto, plataforma, como fazer o seu personagem andar, pular, tá bom? Como programar a sua câmera aqui dentro da Construct 3. Tudo isso vale para Construct 2 também, mudam pouquíssimas coisas, tá bom? E como eu disse, eu vou trazer o tutorial de como baixar o Construct 2 para você que não tem um Construct 3. E esse canal vai ser focado no Construct 3 e em Game Design, Game Development, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido com isso, a como deixar seus projetos organizados e como começar, né? Deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal, aguarde os próximos vídeos, ative o sininho após se inscrever para você que não perder nenhum, ok? Se você tem alguma dúvida, se você quer aprender algo, deixa aí na descrição, tá bom? Deus abençoe a todos. E é isso aí, galera. Até a próxima.